Bom, boa noite, sejam bem-vindos. A gente está começando agora a aula sobre o terceiro capítulo do Pirkei Avot. As outras aulas já estão na plataforma do Lilmod. Essa é uma aula que faz parte, né, do material da plataforma didática do Lilmod, que é um projeto do Torah Mitzion, e tem canais em várias línguas, também em inglês, em hebraico, em espanhol e também em português. Então, para encontrar as aulas do Limó, não só as minhas, mas aulas de Yeshivat Kotel, do Rabino Ehrlich, do Rabino Daniel Segal. É só buscar no browser, é só procurar no navegador, escrever Lilmod em português, que vão aparecer aí as opções do canal. Basta escrever. Aí estou compartilhando a tela com vocês. Basta escrever Lilmod em português e pesquisar, e vocês vão ver que tem aí o canal de YouTube, tem também redes sociais, tem o próprio site do Torah Mitzion, em vários idiomas, materiais sobre isso. E é só clicar, se inscrever no canal, e assim você vai ficar sabendo das aulas que acontecem, né, e do material que está disponível online. A gente terminou o capítulo 2 na última aula e a gente vai começar agora, então, a partir do capítulo 3 do Pirkei Avot. Né? Lembrando que o Pirkei Avot é um tratado da Mishnah e ele está dividido em capítulos e cada capítulo dividido em ensinamentos. E cada ensinamento também se chama Mishnah. Isso facilita para a gente quando a gente está estudando, porque a gente vai agora estudar a Mishnah 1, 2, 3, 4, 5. Isso está muito bem ordenado. Essa é uma característica, aliás, da Mishnah, que é diferente da Gemara, que é outra parte do Talmud. A Gemara discute assuntos, muda de assunto, e a Mishnah ela é muito mais bem formatada, digamos assim. Né? A Mishnah ela é normativa, ela vai trazer regras e ela faz isso de uma forma muito ordenada. No caso do Pirkei Avot, que é um tratado de Mishnah, que é uma exceção, como a gente falou nas últimas aulas, não são exatamente regras, né? São orientações éticas, mas também isso está ordenado. E no capítulo 1 a gente viu que essa ordem ela veio ligada com a forma como a Torá oral foi recebida. E assim cada ensinamento vai passando de geração em geração. E a gente está continuando agora já no capítulo 3. Então, vou compartilhar com vocês aqui a tela para a gente poder seguir a partir do capítulo 3. Espera aí que ele está pensando aqui. Somente para lembrar, como já falamos nas outras aulas, né, o Periquet é um tratado diferente dos outros. A gente falou aquela frase lá muito interessante sobre o Pirkei Avot, que ele é o tratado mais fácil e mais difícil. Ele é o mais fácil de entender, né, de compreender, e ele é o mais difícil de cumprir, talvez. É o contrário dos outros. A maioria dos tratados do Talmud traz um certo grau de dificuldade para entender qual é a melhor forma de agir. Mas uma vez que você decide, uma vez que a Halahá reconhece ou estabelece que a forma de fazer é assim, que a forma de colocar o tefilim é essa, ou que a forma de fazer uma sucá é aquela, ou que tal comida é kasher e tal outra comida não é kasher, pronto, agora só come essa e não come daquela. Fácil. O Pirkei Avot é o contrário, né? Ele fala, por exemplo, que o ser humano tem que ser humilde, mas é difícil ser humilde. Então, ele é fácil de entender e é difícil de cumprir. E a gente viu isso lá desde o capítulo 1 e vimos então que a Mishnah ela é uma obra que coleta o ensinamento judaico oral, por isso que a primeira Mishnah do primeiro capítulo lá foi sobre a transmissão da Torá, e a gente passou adiante de geração em geração, né? Então vou agora avançar, que isso aqui a gente já viu no capítulo 1, Mishnah 1, e a gente está agora, opa, na Mishnah 1 do capítulo 3. Espera aí, isso. Está escrito Mishnah 12, mas é a Mishnah 1, que eu esqueci de mudar o númerozinho lá em cima. A primeira Mishnah do capítulo 3
abre com um assunto muito importante para a vida, que é sobre a nossa reflexão. O que que a gente tem que pensar antes de tomar uma decisão, né? E esse ensinamento vem em nome de um sábio chamado Akavia ben Mehalalel. Lembrando que todos os sábios da Mishnah eles são chamados de Tanaim. É a época dos Tanaim, os sábios de 2000 anos atrás. E Akavia ben Mehalalel ele falou o seguinte: Istakel bishloshad varim. Olha para três coisas. Reflita sobre essas coisas. Literalmente ele falou olha, istakel. Istakel significa olhar. Olha para três coisas antes de agir. Ve'eina tabali de haverá. E assim você não vai fazer algo de errado, você não vai agir mal. Se antes de fazer qualquer coisa, a pessoa está pensando, será que é certo ou errado fazer isso? Será que eu brigo com a minha esposa amanhã por causa de um certo assunto ou será que eu não brigo? Será que vale a pena eu ofender alguém? Será que vale a pena para conseguir uma promoção no trabalho eu fazer algo que talvez não é o que eu gostaria de fazer? Antes de tomar uma decisão, antes de agir, olha para três coisas e você provavelmente nunca vai agir errado na vida. Quais são essas três coisas? A Caviar Bemerelo falou: as três coisas são Damea embata, saiba de onde você veio, olha para trás, olha para o passado, a gente vai ver de onde você veio, pensa de onde você veio. O Leana Taoler. E pensa para onde você vai no futuro. Velifnei mi ata'atid liten din vecheshbon. E diante de quem você vai ter que prestar contas no final. Pensa que se tudo fosse transparente na sua vida, todo mundo soubesse tudo que você faz, você tivesse clareza do seu propósito, você sabe de onde você veio, para onde você vai e o que que importa na vida, que no final, quem é que vai te julgar? Você provavelmente vai tomar decisões diferentes das decisões que você toma no dia a dia. Vamos pegar aqui um exemplo. É difícil, às vezes, a gente olhar para nós mesmos e reconhecer os nossos erros. Mas vamos pegar um exemplo, né, exagerado. Vamos pegar o exemplo de uma pessoa que ele é ladrão, que ele é violento e ele pratica crimes, ele rouba pessoas na rua. Se ele parasse para pensar de onde ele veio, para onde ele vai e no final o que que vai sobrar, ele provavelmente ia parar de roubar na hora, ia falar, não vale a pena roubar. Depois eu sei diante de quem eu vou prestar contas, eu sei aonde eu vou, então não vale a pena roubar. Vou mudar, vou ser caixa de supermercado. Provavelmente ninguém ia roubar se pensasse nessas três coisas. E isso não vale só para o roubo, como eu falei, é um exemplo exagerado, vale para as coisas que a gente faz. Provavelmente a gente discutiria muito menos com as pessoas, ofenderia muito menos as pessoas, brigaria muito menos com as pessoas, se a gente parasse para pensar nessas três coisas antes de agir. E ele dá uma resposta surpreendente, porque você pensa de onde você veio. E a pessoa, uau, eu vim, a gente tem uma memória, eu sou um judeu, eu vim, né? A gente saiu do Egito, a gente saiu da escravidão, a gente passou por tudo que passou, deixa eu ver de onde eu vim. E ele tem uma resposta muito diferente dessa. A resposta dele, de onde você veio, é Me'aimbata mitipasruha. Você veio de uma gotinha. A gente nasceu ontem, na verdade. A gente acabou de vir para o mundo. Nosso tempo aqui nesse mundo é curto. Ontem a gente não era nada. E amanhã a gente também não vai ser nada do ponto de vista material. Então, de onde você veio? De uma gotinha. O lear até oler, lemakom afar rima vetolear. No final, você vai para onde? Você vai para um lugar onde os vermes, né, que vão te decompor. A gente ontem veio e amanhã vai embora. O tempo da nossa vida é muito curto, muito curto. E passa num piscar de olhos. O que que fica daquilo que a gente viveu? Eu contei no capítulo 2 eu contei a história lá das meias azuis, né, da pessoa que queria ser enterrada com as meias azuis, para ensinar para os filhos que desse mundo a gente não leva nem um par de meia. Então, o que que a gente leva do mundo? A gente chegou ontem e vai embora amanhã. Na verdade, a Caviar Ben Mealelel está focado na questão do propósito. Se a gente sabe que a gente veio para o mundo com um propósito e que a gente veio ontem e vai embora amanhã, e o nosso tempo realmente é curto e, portanto, é muito precioso cada momento que a gente tem, uma escolha que a gente faz entre fazer algo errado, perder a semana brigando com a esposa, ou, Deus me livre, se envolver em coisas que não são muito legais, que não são corretas.
e perder tempo da nossa vida que a gente podia estar fazendo bondade, construindo uma sociedade melhor, amando outras pessoas, se aproximando dos nossos amigos, perder esse tempo que é tão curtinho, porque ontem a gente era uma gota e amanhã a gente vai estar na Terra. O tempo é muito curtinho. E no fim, o que que fica? Não fica o par de meia, não fica o dinheiro do banco, não fica quem tinha razão na discussão. O que que fica é Lifnei mi ata atid liten din vecheshbon, diante de quem você vai prestar contas? Lifnei melech malchei amlachim akadosh baruch Hu. A gente presta contas diante do Rei dos Reis, o bendito, o Santíssimo bendito seja, a gente presta conta só para Deus. E o que que importa para Deus? Não é se a gente tem um relógio caro ou um relógio barato, não é se a gente tem uma conta do banco muito cheia. O que importa para Deus é como que a gente tratou os nossos amigos, é como que a gente tratou a gente mesmo, como que a gente aproveitou o nosso tempo e se a gente na hora de escolher fazer bondade ou brigar, o que que a gente escolheu. É isso que fica para Deus, é isso que fica para a gente, é para isso que serve o nosso tempo. O mundo tem um criador, o mundo tem um propósito, a gente tem um propósito. Você faz as suas escolhas de acordo com o seu propósito ou você faz as suas escolhas de acordo com o calor do momento? Se você faz de acordo com o calor do momento, provavelmente você vai fazer muita coisa errada. Essa então é a frase de Acaviabe Malelelo. Olha para três coisas e você não vai fazer pecado nenhum. Olha de onde você veio, para onde você vai, como que o tempo é curto e o que que fica no fim, a gente presta conta para Deus. Esse é um aspecto muito importante no judaísmo, já comentei anteriormente, que é prestar contas para Deus. Parece uma ameaça, mas na verdade não é uma ameaça, é o contrário. Né? O que a Mishnah ensina para a gente, os nossos sábios explicam isso muito bem, especialmente na época dos Hagim, na época de Rosh Hashanah e Yom Kippur, que é a época do julgamento. Rosh Hashanah é Yom Adin, o ano novo judaico, é o dia do julgamento do mundo. E Yom Kippur depois é o dia do perdão, mas também está ligado com o fim desse julgamento. E a gente fala de julgamento do mundo, que o mundo é julgado, a gente fala que Deus escreve no livro da vida, que cada uma das nossas ações fica escrita. E isso, na verdade, não é uma ameaça, é o contrário. Isso significa que para Deus o que a gente faz importa. A pior coisa que uma pessoa pode fazer, a gente já falou desse assunto, é dizer: olha, não importa se eu faço bondade ou não, não importa se eu ajudo o pobre ou não. No final, tem tanto pobre no mundo, quanto que me ajuda vai fazer diferença. Né? E não importa se eu cumpro o Shabat ou não. É mais uma pessoa cumprindo o Shabat? Não, não importa, não importa se eu rezo ou se eu não rezo, não importa se eu sou um bom amigo ou não sou um bom amigo. Esse pensamento, ele é muito ruim. Ele leva a pessoa, bom, do ponto de vista de saúde mental, ele leva a pessoa para depressão, para baixa autoestima, e do ponto de vista espiritual, ele afasta a pessoa das outras pessoas e de Deus. O nosso pensamento tem que ser, não é assim. Deus se importa. Quando eu cumpro o Shabat, Deus escreve lá. Tá? Fica escrito para sempre. Daniel cumpriu um Shabat. Quando eu ajudo um pobre, ajudei um pobre. Quando eu trato a minha esposa como ela merece, ou quando eu me esforço, eu nunca consigo tratar ela como ela merece, mas quando eu me esforço para tratar ela como ela merece, fica gravado que eu me esforcei para tratar ela como ela merece. Cada coisa que a gente faz importa muito para Deus. E por isso devia importar para a gente também. A gente que veio ontem de uma gota e vai amanhã para a terra, mas cada coisa que a gente faz importa para Deus. Se a gente pensa nessas coisas antes de agir, a gente certamente vai tomar decisões melhores e não vai tomar decisões ruins. Essa é a primeira Mishnah, assim começa o capítulo 3 do Pirkei Avot. A Mishnah continua e agora mudamos de sábio, como a gente já viu no outro capítulo. Cada ensinamento vem em nome de outra pessoa. E é interessante notar que, às vezes, vários sábios na sequência falam sobre o mesmo assunto e, às vezes, eles mudam de assunto. Né? Talvez cada um percebeu uma necessidade importante do povo, ou para as próximas gerações, ou naquela geração que ele vivia. E aqui a Mishnah continua com o ensinamento de Rabbi Hanina Sgana Kohanim. Sgan em hebraico significa vice ou suplente. Ele é, aparentemente, ele é Cohen, ele é sacerdote. Na época do templo, tinha um Cohen Gadol, o sumo sacerdote, e Rabbi Hanina, ele era um dos mais próximos do sumo sacerdote. E Rabbi Hanina, ele falava o seguinte: Eve mitpalel bishlomah shel malchut.
a gente também tem que rezar pelo bem-estar do governo. Lembrem aqui que ele está falando de um governo não judaico, né? Israel tinha sido invadida pelos romanos e ele fala: a gente tem que rezar para que as coisas fiquem bem no governo. Sheil Malemoá, porque se não fosse o governo, se não fosse o temor que as pessoas têm do governo, Ishetreu Chaim Belau. Então, esse ensinamento de Rabbi Hanina é muito interessante porque ele é bem diferente. A Mishnah, de repente, mudou de assunto completamente. E a gente vai ver na continuação que isso nem sempre acontece, né? Normalmente a Mishnah vai seguindo um assunto, às vezes em vários ensinamentos sobre o mesmo assunto, e de repente o primeiro assunto foi totalmente espiritual, né? Olha para o tempo que você tem nesse mundo, de onde você veio, para onde você vai, o que importa são as nossas ações, o que que fica gravado para Deus, o que que fica para a eternidade, nossa alma é eterna, nossas mitzvot, nossas boas ações são eternas. De repente vem Rabi Hanina e fala: olha, tudo isso é muito bonito, mas a gente tem que pensar na sociedade também. Tem que pensar no mundo material. O que que a gente está construindo em termos de sociedade? E na sociedade é importante que tenha governo, que tenha ordem, porque senão as pessoas se engoliriam. Se não tivesse nenhum tipo de ordem de polícia, ia ter violência, ia ter o mais forte ia roubar do mais fraco, as pessoas iam, né, agir de forma incoerente. É importante que a sociedade, que os seres humanos se unem, tenham uma sociedade, que a sociedade tenha uma ordem. E, portanto, mesmo esse governo, que é um governo que nos impõe, que é um governo ruim, a gente tem que rezar para que ele tenha paz, porque o governo funcionando, as coisas são melhores para a população. E a Mishnah então volta agora para outros assuntos. Mas essa aqui é um assunto muito importante para entender, né? Para a gente, até quando a gente pensa um pouco sobre a criação do Estado de Israel, como é difícil criar um país do nada, né? Os judeus que chegam em Israel e tem que se preocupar, porque se você não tem governo, quem é que controla, né? Para não ter um roubo, Deus me livre, para não ter alguma violência, ou para as pessoas, para chegar energia na casa das pessoas, para chegar água na casa das pessoas. E pensem que os Halutzim, né, os pioneiros que vão para Israel e começam a construir um país e uma cidade, tem que pensar em tudo isso, num sistema de jurídico, num sistema de leis, num Knesset, numa companhia de água, implantar, a gente tem que ter bosques, a gente tem que ter tudo que tem que pensar para uma sociedade funcionar, e de alguma forma a Mishnah vem dizer, isso também é importante. Né? Claro que o que fica são as nossas ações e o mundo espiritual ele é mais importante. A gente vai chegar a isso na Mishnah 5, segura aí. Mas ele vem dizer uma coisa muito legal, que tem que ter equilíbrio. Tem que ter mundo espiritual, pensa nas suas ações, se o que você está fazendo é o que no mundo espiritual é eterno, mas também tem que pensar que, olha, eu vou abrir aqui a porta da minha casa e vou sair na calçada e tem que ter ordem na rua. A gente também tem que pensar nas coisas básicas, nas coisas do dia a dia, do cotidiano. A Mishnah Gimel, na verdade, é a continuação da Mishnah 2. Essa Mishnah é bem longa, não cabia numa única página, então eu quebrei ela em dois. O início da Mishnah é de Rabi Hanina Sgana Kohanim, Rabi Hanina suplente dos Kohanim, e o fim é de Rabi Hanina Ben Teradion. Eles têm o mesmo primeiro nome, são homônimos, mas são duas pessoas diferentes. E Rabi Hanina Ben Teradion, ele falou o seguinte, voltando para o assunto espiritual. Shnaim sheyoshvim ve'em baem em benehem divrei Torá, quando duas pessoas se sentam para conversar, para fazer negócios, para comer, para fazer um lanche. Duas pessoas se sentaram e não falaram divrei Torá. A reis é moshav leitzim. Essas pessoas é como se fossem palhaços. Estão perdendo tempo. Sheneemar bemoshav leitzim lo yashav. Está escrito no Tanakh que a gente não deve sentar no meio dos palhaços. A gente tem que se preocupar em fazer coisas boas, em fazer bondade, em fazer coisas, né, em prol da sociedade, do bem-estar, da vida, do carinho, e não zombar à toa. De alguma forma,
como a gente falou antes, ele volta para o assunto anterior, né? De que no mundo o mais importante é o espiritual. E, portanto, mesmo que você está num lanche, você parou para comer, e comida é a coisa mais material que tem, mas você parou para comer, fala alguma coisa de Torá, fala da Parashat Shavua, fala um ensinamento para a pessoa que está comendo com outro com você. Então, se duas pessoas se reuniram e não falaram nada de Torá, é como se fosse palhaçada. A palavra, inclusive, leitzim em hebraico, leitzim significa palhaços no hebraico moderno, é como se fosse palhaçada. Por quê? Se o propósito do ser humano é fazer tikkun olam, é consertar o mundo para o mundo se tornar um lugar melhor. Se o nosso propósito no mundo é fazer mitzvot, é ter Torá, é fazer o bem, é fazer bondade, você está com outra pessoa e você não aproveitou essa oportunidade para fazer bondade, né? Se você vai num. Imagina. é, um comerciante que vai para um congresso, e o congresso é na Bahia ou em Nova York. O cara pagou passagem, vai lá, vai ficar 2 dias em Nova York, e nesses 2 dias ele sentou com outras pessoas que também trabalham no mesmo ramo que ele, e ele sentou com essas pessoas por 2 horas e só falou da Copa do Mundo. Cara, palhaço, que bobagem. Ele foi até Nova York. Ele estava com outras pessoas que ele podia falar dos negócios dele. Já que o propósito dele é ter lucro na viagem, é melhorar seus negócios, é fazer networking, é conhecer outras pessoas que trabalham no mesmo ramo que ele, que desperdício! O cara pagou a passagem, ficou 12 horas no avião, chegou lá e sentou e não falou de negócios. É a mesma coisa. Quando você senta com outra pessoa e não fala de Torá, você pensa, poxa, você já veio para esse mundo. Nosso principal propósito nesse mundo é fazer bondade, é falar de coisas de Torá, é construir um mundo melhor, é consertar as coisas que estão erradas no mundo. E você sentou com outra pessoa cujo objetivo é o mesmo que o seu, fazer do mundo um lugar melhor. E nesse tempo que vocês sentaram, não falaram de nada sobre isso? Falaram só da Copa do Mundo? Então, perda de tempo. Você pode falar da Copa do Mundo, pode fazer o lanche. Aliás, tem que fazer o lanche. Sem o lanche, amanhã a gente não senta de novo para conversar, né? Amanhã sim, mas daqui a 5 dias não vamos estar aqui. Tem que fazer o lanche. Mas se você não aproveitou nada do tempo para falar de Divrei Torá, é igual ir para um congresso nos Estados Unidos, ficar lá o tempo todo e não falar de negócios, só fazer lanche. Aí você perdeu tempo, perdeu dinheiro, não valeu a pena. Então, ele fala duas pessoas que não falam de Divrei Torá estão jogando fora o tempo deles nesse mundo. Aval Shnai Sheyoshvim veyesh benehem divrei Torá, quando duas pessoas sentam para fazer um negócio, para comer o lanche ou para qualquer outro assunto, e no meio disso eles falam palavras de Torá, Shekhinah shruya benehem. A presença divina habita no meio das pessoas, eles aproximam Deus do mundo. Pode parecer que você não fez nada para consertar o mundo, porque vocês vão falar, poxa, você está falando que o propósito é consertar o mundo? Você não está nesse momento ajudando nenhum pobre, não está fazendo nada de mitzvah, você está só falando de Torá. Falando, mas só de falar, o que acontece quando duas pessoas falam palavras de Torá? A presença divina fica no meio. Deus desce e ele fica mais próximo do mundo, e só isso, só a presença de Deus no mundo já melhora o mundo, já ajuda a consertar. Ajuda mais a consertar, às vezes, do que alguma ação física. Sheneemar, e aí ele traz aqui um versículo, traz um passuco para provar que é assim. Azin Beu Yirei Hashem, Ish El Ereu. Quando duas pessoas que temem a Deus estão um com o outro, vai Akshev Hashem Veshma, Deus está sempre ouvindo. Ou seja, quando duas pessoas de qualquer lugar do mundo estão falando de Torá, Deus vem ouvir. E ele, portanto, se aproxima do mundo. Deus está sempre em todo lugar, mas a conexão de Deus com o mundo aumenta quando a gente está falando de coisas de Torá. Vai Katev Sefer Zikaron Lefanav, e Deus escreve no livro das memórias, Enli Elashnaim. Bom, tudo bem, isso aqui é só se for duas pessoas. Minai na filo errado. Como você sabe que mesmo que você está sozinho, você está em casa sozinho, quem está em casa agora sozinho vai terminar a aula, vai desligar, mesmo que você está sozinho e você fala palavras de Torá, também isso ajuda a consertar o mundo espiritualmente. Como a gente sabe disso? E ele traz um outro versículo, ele fala, Yeshev Badad, quem está sentado sozinho, mas está estudando Torá, ou falando palavras de Torá, que Natal Alav. Deus também derrama sobre essa pessoa, ele também se aproxima dessa pessoa, e portanto, mesmo sozinho, palavras de Torá mudam o mundo. Então a Mishnah começou o capítulo falando de algo espiritual, né, que o nosso corpo
Nossa vida nesse mundo vem de uma gota e depois vai para a terra, mas que o que fica são as coisas espirituais. Depois mudou de assunto e falou: olha, mas todo judeu também tem que rezar para que as coisas materiais funcionem, que o governo funcione, que tenha paz. E aí ele volta agora e fala: não, mas espera aí, mesmo que você está nas suas coisas mundanas, fala de palavras de Torá, porque isso aproxima Deus do mundo, traz a presença divina para o mundo. Mishnah Gimel, a Mishnah número 3. Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon falou: tudo bem, você disse que duas pessoas que estavam juntas, comendo ou conversando, falam de Torá, isso já muda alguma coisa? De onde eu sei que Shloshá She'achlu, que quando três pessoas comem juntas, Velo Amru Alav Divrei Torá, e não falam nada de Torá, Keilu Achlu Mizivrei Metim. É como se eles estivessem comendo de sacrifícios de cadáveres, coisas proibidas, coisas asquerosas. É como se aquela comida, aquela refeição não valesse nada. Ao contrário, fosse uma refeição, né, que deve ser repelida. E aí ele traz aí um passuco também, está escrito que é como uma mesa cheia de sujeira, cheia de coisas asquerosas. Aval shloshá, mas quando três pessoas sentam numa mesa e falam de Torá, é como se estivessem comendo diretamente da mesa de Deus. Porque Deus se aproxima das pessoas, especialmente nesse momento de refeição, e daí vem a ideia também para quem conhece um pouquinho da Halachá e do costume judaico, quando mais de três pessoas se sentam na mesa e comem pão, antes de fazer a brachá, antes de fazer Birkat Hamazon, no final da refeição, a gente faz o zimun. Um convida o outro para que a gente faça, né, o agradecimento pela comida juntos. Isso tem a ver com o fato de que três pessoas comendo juntos, eles têm a possibilidade, quando a gente fala palavras de Torá, de elevar essa refeição para algo, a comida, como a gente falou antes, que é algo inerentemente material, elevar essa comida para algo espiritual. E uma pergunta que fica, e a gente vai ver essa pergunta depois, mais para frente também no Pirkei Avot, bom, se duas pessoas falando palavras de Torá já é importante, que importa três? Aparentemente faz diferença, né? Quanto mais gente, melhor, né? E isso tem a ver também com a, a importância da união entre as pessoas, e da Kedushá, da santidade que isso cria, é um assunto um pouco cabalístico, né? Por exemplo, quando a gente reza na sinagoga, para muitas coisas de Kedushá, para muitas coisas de santidade, tem que ter 10 pessoas. Ah, mas quando uma pessoa fala coisa de Torá, já não é? Já Deus, não, a presença divina não vem? Quando duas pessoas, mas é diferente 2, 3 e 10. E para marcar essa diferença, a Mishnah fez questão de falar, olha, se já tem três, a obrigação já está num outro nível. Vou passar para a próxima Mishnah. Essa é a Mishnah Dalet, a Mishnah número 4. Rabbi Hanina ben Hachinai. Ele falou o seguinte, voltando para o mundo espiritual, né? Seguindo no mundo espiritual. Aneor balail hamelech baderech yechidi, ve'amefaneli bo levatalá. A pessoa que fica o dia inteiro jogando joguinho no celular, não tinha joguinho no celular, mas a pessoa que passa a noite à toa, ou que fica ociosa e tal, na verdade, a Rei Mitchayev Benafsho, ele está colocando a vida dele em risco. E tem duas maneiras de entender isso. Uma é na prática, né, que já que ele não está fazendo coisas que espiritualmente protegem a pessoa também, então a vida dele fica em risco. E a outra é que, como a gente falou antes, o que importa na nossa vida não são as meias azuis, não é o nosso dinheiro, não é o nosso carro, é o que a gente faz. E se a gente passa a vida inteira não fazendo nada, então nossa vida está em risco. A gente está deixando de viver, a gente está deixando de fazer. O ser humano vem para esse mundo que é o mundo da ação, é o mundo para fazer mitzvot, é o mundo para fazer coisas, para transformar, para construir, para criar. E na hora que você, no momento em que você está nesse mundo e você vai deixando os dias passarem sem fazer nada, então a sua vida está passando sem fazer nada, você está colocando a sua vida em risco, você está abrindo mão da sua vida justamente por não fazer nada. Tem uma história muito famosa do Gaon de Vilna. Contam que o Gaon de Vilna, quando ficou doente, ele, nos últimos dias, ele estava doente e ele chorava muito.
e os alunos dele foram falar com ele e disseram: Olha, mestre, o que você está fazendo de chorar? Todo mundo aqui está se questionando, porque a vida inteira o Senhor que ensinou para gente que o que importa é a alma, que a nossa alma é imortal. E agora o senhor está com medo de morrer? Como é que funciona isso? Você não confia em Deus, na alma? Por que está chorando? Ele falou: Não, não estou chorando por causa disso. Eu estou chorando. E ele pegou o tzitzit dele, pegou as franjas do tzitzit que ele veste. A gente tem uma mitzvah na Torá de vestir o talit, de vestir o tzitzit por baixo da roupa com franjas para lembrar das mitzvot. Ele pegou o tzitzit, deu um beijo e ele falou: Eu não estou chorando por causa disso, eu estou chorando porque o meu tempo nesse mundo eu estou vendo que está acabando. E nesse mundo, olha só como é fácil. Com algumas moedas você pode ajudar um pobre, vestindo essa roupa, vestindo um tzitzit, eu estou cumprindo uma mitzvah, porque está escrito na Torá, está lá em Números no capítulo 15, né? Faz franjas nos cantos da sua roupa e você está cumprindo uma mitzvah. Nesse mundo, a cada momento a gente tem a oportunidade de fazer alguma coisa, é o mundo da ação. Aqui, com algumas moedas, você ajuda alguém. Aqui com uma roupa com tefilim, você coloca de manhã um tefilim, cumpriu mais uma mitzvah. Cada dia você pode fazer 200, 300, 400 mitzvot. E quando acaba o tempo, acabou. No mundo vindouro não dá mais para vestir o tzitzit, não dá mais para fazer tzedakah, e é isso que eu estou chorando. Então a gente tem que valorizar cada dia que a gente vive nesse mundo. Então quando você vai passando os dias só com ociosidade, você na verdade está colocando a sua vida em perigo. Isso não significa, claro, que não é importante que a gente tenha lazer, é muito importante, a pessoa não pode também só passar o dia inteiro estudando, porque a gente não consegue, é como passar o dia sem comer. Tem que parar e tem que comer. E tudo bem. Agora, a pessoa passar o dia inteiro comendo, tem alguma coisa errada, né? E esse equilíbrio é que é importante. E a gente vai ver agora a Mishnah Rei, que justamente vai falar desse equilíbrio, e aí a gente vai ver a grande sacada dos nossos sábios no Pirkei Avot. Rabbi Nehunya ben Akaná, ele falou o seguinte: Kola mekabel alav ol Torá, toda pessoa que recebe sobre si o jugo da Torá. Jugo é uma palavra que aparece bastante no Tanakh, uma palavra bonita, aparece no Talmud também. O jugo é aquela madeira que você coloca no pescoço do animal para o animal carregar o arado ou levar uma carroça ou girar é, num, num lagar ou girar para fazer azeite. O jugo é um peso, é a responsabilidade. Ele falou o seguinte: quem recebe sobre si o jugo da Torá e fala, eu estou nesse mundo para fazer bondade, para fazer mitzvot, para estudar a Torá, para ajudar os pobres, para fazer Shabat. É isso que é importante, o espiritual que é importante. Ma'avirim imenu ol malchut ve'ol derech eretz. Essa pessoa, Deus tira o peso dele do governo, das obrigações com o governo e de derech eretz, e das obrigações mudando de trabalhar, etc., fica mais leve para a pessoa. Isso também é verdadeiro em vários sentidos. É verdadeiro no sentido espiritual, cabalístico. Isso realmente acontece quando a gente faz mitzvot. Isso nos traz uma proteção espiritual e isso faz com que a gente tenha mais sucesso no trabalho, mais sucesso nas coisas que a gente faz. Isso também do ponto de vista não só místico, espiritual, mas do ponto de vista prático também é verdadeiro. Quando a gente age com bondade, quando a gente trata as pessoas com respeito, quando a gente segue as leis da Torá, as coisas vão ficar mais fáceis. Então ele fala uma coisa muito interessante. Existem, existe uma certa dicotomia no mundo, espiritual e material. Só espiritual, exagero o tempo todo, não funciona, né? Isso aqui foi o assunto do capítulo até aqui, das primeiras 5 Mishnayot. Porque você tem que pensar que o importante é o espiritual, mas você tem que rezar pelo reino. Você tem que se importar em falar palavras de Torá, mas também você tem que comer. E aqui ele falou: não, tudo bem, tem que ter o equilíbrio, mas o equilíbrio funciona assim, ó. Se você entende que o mais importante
são as palavras de Torá, o mais importante são as mitzvot, o mais importante é o espiritual, então o lado material fica leve. E tudo bem. Ou seja, tem que ter um equilíbrio entre material e espiritual, mas o espiritual é mais importante. Isso é muito incrível, que é intuitivo para o ser humano. Qualquer pessoa percebe que nesse mundo tem material e tem espiritual e que o espiritual é mais importante. Em tudo. Né? Os prazeres que a gente tem nesse mundo. Uma pessoa pode ter prazer comendo doce de leite, comendo sorvete, comendo chocolate. É um prazer material. Dá prazer? Dá prazer. Mas qualquer pessoa vai te falar: olha, e os prazeres espirituais? Por exemplo, passar no vestibular, ou poder estar uma hora com a pessoa que você ama. Isso é um prazer espiritual, não é uma coisa física. Você poder saber que você ajudou alguém. A sensação que a gente tem, mesmo a sensação, digamos assim, física, de ter um prazer que ele é abstrato, que ele é espiritual, é muito melhor do que os prazeres físicos. E também dura muito mais. Ninguém tem mais do que meia hora de prazer comendo chocolate. Se você ficar 5 horas comendo chocolate, você para de ter prazer. E você pode ter 5 horas, um dia inteiro de prazer por ter ajudado alguém. Os prazeres espirituais duram mais do que os materiais. E também são melhores. Qualquer pessoa prefere do que os materiais. A mesma coisa é o equilíbrio entre o mundo espiritual e o mundo físico. A gente tem que ter equilíbrio, a gente tem que trabalhar, tem que ter derech eretz, tem que se envolver com a sociedade e tem que ter também preocupação espiritual. Acontece que o material e o espiritual são importantes, mas o espiritual tem que ser mais importante do que o material. A gente tem corpo e alma, e os dois são importantes. A gente tem que alimentar o corpo e tem que alimentar a alma, mas a alma é mais importante do que o corpo. A alma é eterna, o corpo não é. Então, na dúvida, ou numa situação em que você está entre corpo e alma, a gente tem que dar preferência para a alma. E por isso, quem recebe sobre si o jugo da Torá se alivia dele o jugo das coisas materiais. E ao contrário, cola porek memenu ol Torá, a pessoa que fala: eu não vou seguir aí a Torá, as mitzvot, não vou estudar, não vou lidar com coisas espirituais, quer saber? Vou fazer coisas erradas, vou roubar e vai ficar mais fácil a minha vida roubando. A vida não fica mais fácil roubando. Ao contrário, a pessoa que fala: não vou aceitar a responsabilidade de viver uma vida espiritualmente boa, fica pesado para ele tudo. Então, Notnim Alav Ol Malchut Veol Derech Eretz. A pessoa, tá, você não quis a sua responsabilidade boa, então vai ter responsabilidade ruim. E quando a gente aceita a nossa responsabilidade boa, Deus livra a gente da nossa responsabilidade ruim. Esse equilíbrio, ele é muito interessante, ele é muito do ser humano. E aqui eu vou terminar falando um pouquinho de um assunto que a gente vai voltar nele várias vezes no Pirkei Avot, que é o assunto do livre-arbítrio. Tem várias maneiras de entender o livre-arbítrio, né? E o livre-arbítrio tem a ver com material espiritual, porque normalmente quando a gente age mal é quando a gente dá precedência para o material em relação ao espiritual. O livre-arbítrio, ele tá ligado com a ideia de que tem coisas boas e tem coisas que não são boas, tem coisas certas e tem coisas que são erradas. Tem coisas que trazem brahá e tem coisas que trazem o contrário. E a Torá fala pra gente, por exemplo, vou dar um exemplo fácil. Roubar é bom e não roubar, desculpa, roubar é ruim e não roubar é bom, né? Não roubar é certo e roubar é errado. É uma mitzvah não roubar. É uma mitzvah negativa, a mitzvah de não roubar. Então a gente tem livre-arbítrio. Você escolhe se você quer roubar ou se você não quer roubar. As pessoas muitas vezes se confundem e falam: mas eu tenho livre-arbítrio, então eu escolhi que eu não quero seguir Torá, não quero fazer Shabat e não quero comer kasher. Não. O livre-arbítrio não quer dizer que você pode, quer dizer, claro, você pode escolher o que você quiser, mas não quer dizer que se você escolher roubar, vai estar tudo bem. Não vai estar tudo bem. Você pode escolher roubar, mas não vai estar bom. Não vai ser bom para você. Não é bom espiritualmente, né? A Torá falou que, né, roubar não pode e não roubar pode. O ser humano tem algo de muito especial, que é somente o ser humano tem esse livre-arbítrio.
existem no mundo várias criaturas, né? A gente tem na natureza vários animais, outros seres vivos, e no mundo espiritual também, né? Os nossos sábios ensinam para gente, na Torá aparecem anjos, existem criaturas celestiais de vários tipos, e entre as criaturas celestiais e entre as criaturas, os seres vivos, os animais, ninguém tem livre-arbítrio, só o ser humano. Por quê? Os animais, eles não têm essa ética, eles não têm o poder de escolher. Um leão, quando come uma zebra, ele não pensa, será que é certo comer a zebra? Será que é errado comer a zebra? Ele não pensa, será que essa zebra tem filhotes que ela precisa cuidar e o fato de eu comer essa zebra, ela vai. Na verdade, o leão ele tem uma ordem interna. Os animais têm uma ordem interna, que é sobreviva. Eles têm um instinto de sobrevivência. Ele precisa comer a zebra para sobreviver. Mesmo as coisas que os animais fazem, que a gente fala, uau, olha só, essa mãe protegeu esse filhote. Isso também é porque ela quer viver e ela entende que ela precisa viver e a próxima geração viver e ela tem que proteger o filhote. Quando ela ataca alguém, é para sobreviver, não é porque ela é má. E os seres celestiais têm outra ordem, bem diferente dos animais. Os anjos, ele tem uma ordem que é sirva a Deus, faça o que Deus quer. O anjo, em hebraico, o anjo se diz malach. Malach quer dizer mensageiro. Eles vêm numa missão. Então, o anjo da morte não é mau. O anjo da morte leva a alma que Deus falou para ele que ele tem que levar. Ele está fazendo o que Deus quer. O anjo da cura, ele cura a pessoa que Deus manda curar, ele não é bom. Ele não é nem bom nem mal. Ele está simplesmente fazendo o que Deus mandou, ele não consegue não fazer o que Deus mandou. Da mesma forma que o leão não consegue não comer a zebra. Se ele tiver com fome e ele precisar comer a zebra, ele vai comer a zebra. Não tem nada que não, mas é errado, você não vai convencer ele. O anjo é o contrário. O anjo, nada vai ficar no caminho do anjo dele fazer a vontade de Deus. O anjo não vai deixar de fazer o que Deus mandou. O ser humano, ele tem as duas ordens. A gente tem dentro da gente uma ordem que é sobreviva. A gente quer sobreviver. Entre escolher o bife maior e o bife pior, mais dinheiro ou menos dinheiro, a gente quer escolher o melhor. A gente quer viver. Isso é bom, a gente quer viver. Mas a gente tem uma outra ordem, que é a ordem dos anjos. A gente também tem uma ordem sirva a Deus. O ser humano é capaz de abrir mão de algo que seria materialmente bom para ele por uma ideia. Ele é capaz de abrir mão da vida dele para salvar outras vidas. O ser humano é capaz de decidir fazer bondade, mesmo diante de uma outra escolha que materialmente, aparentemente, seria melhor para ele. Porque o ser humano tem as duas ordens: a de sobreviver materialmente e a de fazer a vontade de Deus. Quando a gente fala desse equilíbrio que o Pirkei Avot colocou, olha, você tem que reconhecer que essas duas ordens estão aí. Não dá para você falar, não vou comer. Não vou viver. Deus quer que a gente viva. A gente tem essa ordem dentro da gente. A gente tem vontade de viver. Isso é muito bom. Essa é a nossa ordem material de viver, de ter filhos, de ter a próxima geração, da mesma forma que o leão também tem. Mas a gente também tem a ordem do anjo, que é faz a vontade de Deus. Nem tudo vale a pena para sobreviver. Tem coisas, ou nem todas as formas de sobreviver são adequadas para a gente perseguir. E, portanto, o ser humano tem ao mesmo tempo livre-arbítrio e ao mesmo tempo um grande obstáculo, né? Uma grande dificuldade para vencer. E por isso que é tão importante que a gente se ocupe de entender o mundo, entender a Torá, entender a nossa responsabilidade para construir um mundo melhor. A construção desse mundo melhor está ligada com esse livre-arbítrio, com a forma como a gente usa ele, e isso só o ser humano pode fazer. E a gente só faz isso se a gente não abre mão nem do material, nem do espiritual. A gente continua, se Deus quiser, na semana que vem, a partir da Mishnah Vav, da Mishnah número 6. E aí a gente continua mais 2 semanas, a gente termina o capítulo 3. E eu espero que vocês continuem seguindo aí. Eu também, quem quiser falar para outras pessoas virem participar da nossa aula. E a gente se vê na próxima semana.